Eu sei que deveria me valorizar mais, mas eu não consigo. Talvez essa seja a frase que você nunca falou ela em voz alta, mas já sentiu muitas vezes. Você sabe que deveria se respeitar mais, que deveria colocar limites, sabe que deveria não aceitar determinadas coisas e sabe também que deveria não colocar a opinião dos outros na frente das suas. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, você continua fazendo exatamente o contrário. E então começa a pensar de você mesmo. O que há de errado comigo? Mulher, eu quero que você pare de fazer essa pergunta. Porque talvez o problema não seja você não saber o seu valor. Talvez você simplesmente ainda não tenha construído uma relação com você mesma que permita sentir esse valor. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Existem 6 práticas fundamentais que podem transformar profundamente a maneira que você se relaciona consigo mesmo. E ela não está relacionada a ir na frente do espelho e ficar fazendo frases positivas. Ela tem a ver com como você vive, como você escolhe, como você se posiciona e principalmente como você se trata todos os dias. No livro 6 Pilares da Autoestima, Nathaniel Branden apresentam 6 pilares que ajudam a entender a autoestima não como um sentimento passageiro, mas como algo que é construído através da maneira como vivemos. E eu quero trazer esses 6 pilares hoje para a vida de muitas mulheres, principalmente para aquelas que cuidam de todo mundo, mas se abandona, para aquela que é forte para os outros, mas duvida de si mesmo e sabe dizer sim para todo mundo e tem dificuldade de dizer não e muitas vezes fala não para ela mesma, que olha para sua própria vida e pensa: eu sei que eu mereço mais, então por que eu continuo aceitando menos? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, fica comigo. Existem 6 práticas fundamentais que podem transformar profundamente a maneira como você se relaciona consigo mesma. E elas não têm nada a ver com repetir frases positivas na frente do espelho. Ela tem a ver com como você vive, como você escolhe, como você se posiciona e principalmente como você se trata todos os dias. E talvez, quando você ouvir esses 6 pilares, você perceba uma coisa: autoestima não começa quando você finalmente passa a gostar de tudo em você. Ela começa quando você decide que não vai mais se abandonar. Porque, pensa comigo, é muito fácil dizer eu me amo, não é? Mas o que acontece quando alguém te critica? Quando você comete um erro? Quando alguém não escolhe você? O que acontece quando você entra numa sala e se compara com outra mulher? Quando você olha para o seu corpo e não gosta do que vê? Quando precisa tomar uma decisão que pode desagradar alguém ou a todo mundo? É nesses momentos que a nossa autoestima aparece de verdade. Não é no espelho, é na vida. E talvez seja por isso que tantas mulheres se sentem confusas. Elas acham que a autoestima é uma sensação, como se um dia fosse acordar e pensar: agora eu finalmente me amo. Mas a autoestima é muito mais profundo que isso, mulher. Ela é construída através de escolhas que você faz quando ninguém está te olhando. É construído quando você cumpre uma promessa que fez para você mesma, quando reconhece um erro sem se destruir por causa dele, quando coloca um limite mesmo sabendo que alguém pode não gostar, ou todo mundo, quando escolhe cuidar do seu corpo sem transformá-lo ele em um inimigo, quando deixa de pedir permissão para existir, de maneira que
da maneira que você realmente é. E é aqui que os 6 pilares começam a fazer sentido, porque eles nos mostram que valor próprio não é apenas aquilo que você pensa sobre você, é também aquilo que você pratica e todos os dias. É uma construção. Viver conscientemente. O primeiro pilar é viver conscientemente. E talvez esse seja um dos mais difíceis de todos. Porque viver conscientemente significa estar disposta a enxergar sua própria vida como ela realmente é. Sem maquiagem, sem emoção, sem desculpas e sem fingir que está tudo bem quando não está. E eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você está vivendo a vida que escolheu ou a vida que foi aprendida que deveria viver? Pensa nisso. Quantas coisas você faz porque realmente deseja e quer e tem propósito? E quantas você faz porque tem medo de decepcionar alguém ou ser julgada? Quantas decisões suas nasceram de um desejo verdadeiro? E quantas nasceram do medo de atrapalhar, ser julgada ou ser atacada? Talvez você tenha escolhido uma profissão porque era esperado de você. Talvez permaneça em uma relação porque tem medo de começar novamente ou ficar sozinha. Talvez esteja perseguindo um determinado padrão de beleza porque aprendeu que precisa se encaixar para ser considerada bonita. Talvez você diga que quer uma determinada vida, mas sua rotina diária esteja construindo exatamente o oposto. Você não consegue construir autoestima enquanto não consegue enxergar a própria vida com honestidade. Porque aquilo que você não enxerga, você não transforma. Então, o primeiro exercício que eu quero te propor é simples. Hoje, em algum momento em silêncio, pergunte a si mesma: o que eu estou fazendo na minha vida porque eu realmente escolhi? E o que estou fazendo apenas porque acredito que deveria? Acho que é o certo. Não precisa responder isso para ninguém, mas seja honesta com você mesmo, porque talvez essa seja a primeira conversa verdadeira que você tenha consigo mesma depois de muito tempo. Autoaceitação. E depois de aprender a enxergar, vem um desafio ainda maior, que é a autoaceitação. Aceitar aquilo que você encontrou. Autoaceitação não significa achar tudo perfeito. Não significa olhar no espelho e amar cada pedacinho todos os dias, cada detalhe. Autoaceitação é muito menos, significa deixar de evoluir. Aqui a gente está falando de um significado de você olhar para dentro, olhar suas qualidades, seus limites, olhar os seus erros, seus medos, sua história por completo e dizer: eu não preciso me odiar para mudar. Eu me aceito, me acolho e digo: eu me amo. Essa frase, ela merece ser repetida. Você não precisa se odiar para mudar. Você pode querer ficar mais forte sem odiar o seu corpo. Você pode querer mudar um comportamento sem considerar uma pessoa ruim. Pode também reconhecer os seus erros sem transformar um erro na sua identidade. Pode querer crescer sem acreditar que a mulher que você é hoje não tem valor. Isso muda completamente a maneira como você evolui, porque existe uma diferença enorme entre eu preciso mudar porque eu sou insuficiente e eu quero mudar porque reconheço que posso cuidar melhor de mim. A primeira, ela nasce da rejeição. Já a segunda, ela nasce do respeito. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas mulheres, sabe? Parar de usar a sua própria insatisfação como combustível.
O terceiro pilar é autorresponsabilidade. E é aqui que eu quero tomar bastante cuidado com uma coisa. Autorresponsabilidade não significa colocar toda a culpa em você. Você não escolheu tudo o que aconteceu na sua história. Não escolheu todas as experiências vividas. Não escolheu todas as palavras que ouviu, nem as pessoas que te machucaram. Mas existe um momento em que você precisa se perguntar: o que está nas minhas mãos agora? Porque enquanto tudo for responsabilidade do outro, você também entrega ao outro o poder de mudar a sua vida. E assumir a responsabilidade é recuperar esse poder. Talvez você não consiga mudar o que alguém fez com você, mas você pode decidir o que fará daqui para frente. Muitas vezes a gente não consegue mudar as relações, como a forma que as pessoas nos veem, mas a gente tem o poder de usar isso ao nosso favor e não deixar que a opinião dos outros influencie num espaço enorme dentro da gente. Essa mudança, ela é enorme, porque a autoestima também é o poder olhar para a própria vida e pensar: eu sou responsável pelo próximo passo. Não por tudo, não pelo passado, mas pelo próximo passo. E é justamente aí que a gente chega no quarto pilar. Porque assumir a responsabilidade pela própria vida significa também aprender a ter voz própria, a dar voz a si mesma. 4. Autoafirmação. Autoafirmação é quando você começa a se permitir existir de maneira de verdade. É conseguir fazer eu quero, eu não quero, eu concordo, eu não concordo. Isso é importante para mim, isso não funciona para mim. Sem precisar transformar cada escolha em uma justificativa. E talvez você tenha passado tanto tempo pensando em ser uma mulher agradável que acabou se tornando uma mulher ausente de si mesma. Você está presente para todo mundo, mas onde você está na sua própria vida? Essa é uma pergunta que pode doer, mas também pode te libertar, porque a autoestima não é fazer com que todo mundo goste de você, é conseguir continuar gostando de si mesma quando alguém não gosta da sua própria escolha. E isso exige coragem. 5. Viver com propósito. O quinto pilar nos leva a uma outra pergunta: para onde eu estou levando a minha vida? Porque não basta você saber quem você é, você também precisa decidir o que quer construir. E o propósito, ele não precisa ser grandioso, uma missão extraordinária. Às vezes, o propósito é simplesmente saber que tipo de mulher eu quero ser, que tipo de relação eu quero construir, como quero cuidar da minha saúde, como quero tratar as pessoas e ser tratada, que experiência quero viver, que valores são importantes para mim. Sim, gente, porque quando você escolhe conscientemente a direção da sua vida, é muito mais fácil começar a viver de acordo com as expectativas dos outros. Porque quando você não escolhe conscientemente a direção da sua vida, é muito fácil começar a viver de acordo com a expectativa dos outros. E uma mulher que vive tentando cumprir expectativas externas dificilmente consegue se sentir vivendo a própria vida. Número 6. Integridade pessoal. E chegamos no sexto pilar.
integridade pessoal. E talvez aqui esteja uma das partes mais profundas de toda a nossa conversa, porque a autoestima também nasce da coerência, daquilo que acontece quando ninguém está olhando. Você diz que quer cuidar de você, mas continua ignorando suas próprias necessidades. Diz que quer respeito, mas continua ultrapassando os seus próprios limites. Diz que quer uma vida diferente, mas continua repetindo os mesmos comportamentos. Bons, ok, e talvez os ruins. E não estou aqui dizendo para te julgar. Eu estou aqui porque existe algo poderoso na pergunta. A mulher que eu digo que quero ser está aparecendo nas minhas escolhas? Essa pergunta pode mudar uma vida. Por quê? Cada vez que você faz aquilo que sabe que é importante para você, você constrói confiança em si mesmo. E cada vez que você promete algo a si mesma e abandona essa promessa, é a relação com você mesma também afetada. É por isso que a autoestima, ela não é apenas um pensamento para si. É aprender a confiar em si. E confiança é construída, gente. Uma escolha de cada vez, um limite de cada vez, uma promessa cumprida de cada vez, um dia de cada vez. Construção. E aqui, no final, talvez você entenda por que aquela frase que a gente começou é tão importante. Eu sei que deveria me valorizar mais, mas não consigo. Talvez você não precisa repetir que é valiosa. Talvez precisa começar a viver de uma maneira que confirme quem você é. Para você mesma, que você é valiosa. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você curta, eu quero que você clica para seguir o canal, porque aqui, gente, tem muito conteúdo que vai te ajudar a ser mais forte, bonita, empoderada e vai te ajudar no corpo, mente e espírito. Meu nome é Polly Cardoso e muito obrigada, porque se você chegou até aqui é porque você é uma mulher de alto valor. Eu te espero no próximo vídeo.